Caros amigos, caras amigas, antes de mais queria naturalmente saudar e agradecer a todos os que aqui estão. Obviamente, uma palavra para o nosso Presidente da Distrital, Pedro Pinto, para o nosso Presidente da Conselhia, Paulo Ribeiro, também o nosso candidato. Um abraço ao Carlos Coelho, também está aqui o Secretário-Geral, estou agora a vê-lo. E, portanto, queria naturalmente, neles, cumprimentar todos e aproveitar, no fundo, para lhes transmitir uma mensagem curta, mas que seja uma mensagem, eu diria, esclarecedora. Nós tivemos a oportunidade de lançar ontem o nosso manifesto, o manifesto eleitoral para as europeias. E quando eu comparo o nosso manifesto com o manifesto dos nossos adversários, o que eu vejo é que, de um lado, nós temos um projeto claramente pró-europeu, mas realista, que não faz promessas utópicas, que não faz, no fundo, um cenário romântico ou idealista. Aponta para metas concretas, metas atingíveis, metas realizáveis e depois também aponta uma visão, um caminho. Enquanto que o Manifesto Socialista começa por falar num contrato social, um novo contrato social para a Europa. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que nós podemos chegar à Europa, aos outros 27 ou 26 Estados, enfim, dependendo agora do que acontecer com o Reino Unido, e impor uma alteração de todo o modelo social europeu? Isto é de quem não conhece a Europa. Ou então de quem sabe que está a prometer uma coisa apenas para dourar a pílula, apenas para enganar com uma habilidade os eleitores. Nós estamos preocupados com as questões sociais, claro que estamos. E por isso nós temos propostas para as questões sociais. Eu dou-lhes um exemplo muito claro. No caso, por exemplo, do Programa Europeu de Luta contra o Cancro. É um programa que mexe na saúde, mexe nos apoios sociais, mexe na própria educação, mas mexe em essencial na ligação entre a investigação, a academia, onde hoje o conhecimento na luta contra o cancro está avançadíssimo, e depois o tratamento clínico, onde há um atraso grande relativamente àquilo que nós já podíamos fazer hoje. Com o conhecimento que temos hoje instalado, talvez fosse possível reduzir as mortes para metade daquelas que existem hoje. Mas para isso nós precisamos de quê? De um investimento maciço nas conexões entre o mundo da investigação e o mundo clínico, o mundo do tratamento. É esse o programa europeu que nós temos de lançar. E aqui é fácil encontrar uma plataforma em que os 27 Estados ou os 28 se ponham de acordo, mobilizem fundos e criem um programa que alavanca questões sociais, nomeadamente a saúde dos cidadãos, mas ao mesmo tempo não é a renovação completa, a criação completa de um novo paradigma. Isto faz-me lembrar um pouco a estratégia de Guterres, a célebre estratégia de Lisboa, em que ele dizia em 2000 ou em 99, a Europa vai ser a maior potência tecnológica em 2009, 2010. Qual é o resultado? Zero. Chegamos 20 anos depois e continuamos atrás dos Estados Unidos e já estamos atrás da China, provavelmente em termos de avanço tecnológico. E, portanto, isto significa que as promessas que fazem os socialistas são deste teor. Eu dou outro exemplo, a estratégia para a natalidade que nós temos. Se todos os países europeus têm, todos eles, um problema de inverno demográfico, uns mais que outros, é certo, isto é um problema comum. Se é um problema comum, pode ter uma resposta comum na Europa. Claro que pode ter uma resposta comum. Mexer nas licenças de parentalidade, mexer nos apoios às famílias, mexer na rede de creches, mexer nos cuidadores, etc., significa uma revolução social. Mas feita a propósito de um projeto que pode mobilizar, que pode gerar acordo, que pode gerar a capacidade de pôr fundos, de pôr recursos ao serviço desta causa. E nós temos, portanto, esta visão, se quiserem, incremental, gradual, esta visão reformista, para usar uma expressão típica do PSD, sobre a forma como nós podemos introduzir políticas sociais na Europa. Não é fazendo uma revolução social, na qual de um dia para o outro se promete uma espécie de Estado que dá tudo a todos, não é? Um Estado europeu que dá tudo a todos. Isso não é possível. Mas é possível, isso sim, introduzir este tipo de alavancas. E já que estamos hoje num debate que vai ter a juventude como protagonista, eu acho que vale a pena pensarmos naquele programa que nós temos para a juventude e que se alicerça em 4 pilares fundamentais.
O primeiro pilar é o pilar Erasmus, o Erasmus+. Nós não fazemos como Pedro Marques. Pedro Marques foi pôr no seu programa, com o Partido Socialista, um conjunto de medidas que já estão aprovadas. E dizer que que as quer fazer no futuro. Não. O Erasmus+, já tem 3 vezes o orçamento atual. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer não é dizer triplicar um orçamento que já foi aprovado. Nós o que queremos é dizer quais são os critérios para fazer esta triplicação. Por exemplo, para nós é muito importante no Erasmus que se passe a ter a possibilidade de que jovens, que são jovens de baixos recursos sociais, possam fazer o Erasmus. Se o Erasmus hoje tem uma pecha ou um problema, é que ele é elitista. Elitista no sentido que é preciso ter algumas condições económicas para poder beneficiar da bolsa de mobilidade. Portanto, é preciso, justamente porque vamos aumentar o orçamento, é preciso olhar para isto. É preciso olhar para o nível de vida do país para onde se vai, ponto 1, mas é preciso olhar também para a condição social de quem vai. Porque há pessoas que estariam totalmente disponíveis para fazer o Erasmus, mas com a bolsa de mobilidade não têm condições nenhumas de o fazer porque ela é escassa, ela pressupõe um contributo pessoal que elas não estão em condições de dar. Cá está, aqui sim nós podemos fazer alguma coisa. No caso, temos depois o programa, o chamado O Teu Primeiro Emprego Euros, a rede Euros, que é, as pessoas não sabem disto, mas há muitos jovens que muitas vezes têm boa qualificação e boa formação, mas não têm no seu país emprego. Mas elas podem ter, através desta rede, podem ter um primeiro emprego num país europeu. Ou podem ter um estágio, ou podem ter uma formação profissional. E este programa, que inicialmente era um programa piloto, agora já é um programa com uma consistência, com uma largueza que é típica quase do programa Erasmus. Não diria que tem a mesma escala, mas já tem uma escala maciça, já não é uma escala piloto. E, portanto, nós podemos oferecer aos nossos jovens como alternativas essa experiência, que, para além do mais, enriquece os seus currículos e, portanto, lhes vai aumentar as oportunidades a seguir de virem no seu próprio país encontrarem um emprego, se quiserem regressar ou retornar ao seu país de origem. E o mesmo vale para um outro programa que também era puramente piloto e que agora vai aparecer já com uma dose maciça de investimento e, portanto, com uma grande capacidade de atração de recursos. Fala-se em 350 mil jovens que poderão beneficiar dele, que é o programa do voluntariado. Nós sabemos que os millennials hoje, muitos deles acham muito importante ter 6 meses, 1 ano de serviço cívico, de serviço num país que está em desenvolvimento, de serviço a refugiados no seu próprio país, de serviço a pessoas com necessidades especiais. Ora, o que nós queremos é que esta experiência, que é uma experiência muito importante do ponto de vista da formação global, isto é, da formação também no sentido de uma educação mais completa, mas também até da experiência profissional, porque obviamente ela também dá ferramentas, também dá instrumentos, que ela passa a ser utilizada também pelos jovens europeus. Cá estão, estes são 3 pilares. E depois temos um quarto, que muitos não valorizam, mas que é para aqueles jovens mais jovens, para os jovens que têm 18 anos, para aqueles que estão mesmo a atingir aquilo que nós chamaríamos em Portugal e na maioria dos países europeus a maioridade, que é oferecer a cada jovem um bilhete que faça 18 anos, um bilhete Interrail, para ele ter uma experiência de 15, 20 dias de conhecimento dos outros países europeus. Portanto, vamos passar a ter o chamado programa Discover EU. Mas nós queremos que ele tenha, e essa é uma promessa não apenas do PSD, mas do PPE, nós estamos disponíveis para alocar fundos que deem acesso universal. Isto é, todas as jovens e todos os jovens europeus poderão ter, quando fazem 18 anos, uma experiência que seja uma experiência de viajar pelos outros países europeus, de criar contacto com as outras culturas e, portanto, assim criarem também o espírito europeu. Com estes 4 pilares, educação, primeiro emprego, voluntariado e eu até diria uma experiência que em certo sentido é de lazer, mas também é da culturação, eu acho que nós temos aqui um programa para a juventude, que é um programa completo, que dá resposta às ansiedades dos jovens portugueses e dos jovens europeus e, portanto, que pode introduzir aqui, digamos assim, uma política também ela com repercussão social, mais uma vez, para os jovens e para as jovens do nosso tempo. Caros amigos, como viram, estão sempre a dizer que nós não temos propostas, e eu estou a falar apenas de 3 no meio de umas dezenas largas, porque cada uma delas naturalmente merece uma explicação e uma atenção cuidada, mas são sempre a dizer os socialistas que nós não temos propostas. Nós temos propostas. E eu aqui devo-vos 3 propostas que são alavancas sociais. Porque eu não gosto de ouvir falar de novo contrato social. De me vir dizer, nós é que somos as pessoas que fazemos tudo pelo social, quando nós olhamos para a situação em que está o Serviço Nacional de Saúde. Nunca esteve num estado tão deplorável como aquele em que está.
Como é que se pode querer um novo contrato social quando em Portugal o que se está a fazer é o maior ataque ao Estado Social de que há memória? Não tenham dúvidas sobre isso. Porque este governo, para, por um lado, fazer a sua política de rendimentos, que é perfeitamente legítima, é uma opção, e depois cumprir as metas europeias, que é algo que tinha a obrigação de fazer e que é importante para o país, teve depois duas vias para o fazer. Uma foi aumentar a carga fiscal para níveis nunca vistos. E, nomeadamente, a carga fiscal mais injusta, curiosamente mais socialmente injusta, que é através dos impostos indiretos. Olhemos para os combustíveis. E o que eu pergunto é, tanta preocupação com o social e nenhuma preocupação em que o grande aumento seja nos impostos indiretos que atingem indiferentemente as classes mais pobres, as classes médias e as classes ricas? É isto que é sensibilidade social? É isto que é o novo contrato social? É um novo contrato social para a Europa com um velho contrato social em Portugal? É essa a política socialista? Isto é sim a nível fiscal, mas pior é a nível das cativações e dos cortes. O investimento público está nos níveis mais baixos de sempre. No tempo da Troika, com tantas dificuldades, com tanta necessidade de fazer sacrifícios, nós mantivemos serviços públicos nos níveis mínimos, eu diria essenciais, da decência. Porque nós sabíamos que as pessoas estavam a precisar desses serviços, porque até tinham menos recursos nessa altura e, portanto, mais precisavam de um acesso universal e de um acesso que fosse um acesso em condições, pelo menos, de decência. Já não digo em condições, digamos, de excelência, mas condições de dignidade e de decência. Pois isso tudo acabou. Não há investimento nos transportes, olhem para a ferrovia. Valia a pena ouvir ontem o ministro Pedro Nuno Santos, sucessor de Pedro Marques, falar sobre a herança que ele lhe deixou. Nós não precisamos de criticar o nosso candidato a cabeça de lista opositor, porque o ministro que lhe sucedeu fez ontem a melhor exercício de oposição que podia ter feito a tudo aquilo que fez Pedro Marques. Mas eu queria dizer, não é apenas nos transportes, não é apenas na saúde, é também na proteção civil. Ou nós julgamos que os acidentes, quando ocorrem por acaso? Ocorrem porque há desinvestimento, ocorrem porque há menos cuidado, ocorrem porque há cortes, ocorrem porque há nomeações das pessoas mais próximas a 2 meses da época de incêndios, sem nenhuma experiência e sem nenhuma capacidade para tratarem dos assuntos e depois, claro, as coisas correm mal. E estamos a falar só dos mais próximos partidários, não estamos a falar das famílias, isso seria toda uma outra conversa. Mas, meus caros amigos, o que eu queria chamar aqui a atenção, e era isto que eu vos queria dizer, é que não vale a pena virem pintar-nos um quadro muito belo, com proclamações sociais, quando nós vemos aquilo que tem feito este governo, aquilo que tem feito o PS, aquilo que têm feito os seus governantes ao Estado Social em Portugal. Os nossos serviços públicos essenciais estão num estado de degradação, estão num estado de minimalismo, estão num estado de ausência e de incapacidade de resposta. Vejam o que se passa com a segurança social, onde uma pessoa está com direito à reforma à espera há 1 ano, há 1 ano e meio, há 2 anos. É isto que é sensibilidade social. De que adianta ter direito à reforma se ninguém me paga ao fim de 1 ano ou 2 por falta de recursos e por falta de meios? Pois, meus caros amigos, o que eu vos digo é o seguinte, não vale a pena irmos no engano. Nós temos mesmo de apostar naqueles que nos fazem promessas que muitas vezes não são grandiosas, mas são realistas, são reformistas, são pragmáticas. E esse é o espírito do PSD. E é por isso mesmo que eu queria agradecer muito a vossa presença hoje aqui, que desejo que agora este debate que vão ter seja um debate altamente, diria eu, estimulante e que ponha aqui as novas gerações também com todos os seus anseios, com as suas preocupações, mas também com as suas propostas e com as suas soluções a debater. E deixo aqui uma convicção muito forte, uma convicção interior profunda, de que se nós trabalharmos, se nós tivermos este espírito de motivação e mobilização, que hoje cada um dos que veio aqui no dia 1 de maio e podia estar instalado nas suas casas tranquilamente a descansar e com certeza também merecidamente veio aqui, se nós tivermos este instinto, este sentimento, eu diria esta disposição para a motivação, há uma coisa que lhes posso garantir: nós vamos ganhar as eleições europeias no dia 26 de maio de 2019. Se tivermos esta motivação, nós vamos ganhar. Como estamos com a motivação, são vocês quem vai ganhar. Muito obrigado.